O aborto é um assunto delicado, né, gente? Mas nas últimas semanas, essa discussão tem ganhado ainda mais força. O assunto tem gerado opiniões diferentes em todos os cantos do país. Vida. Afinal, onde ela começa? No Brasil, o aborto em sua maioria é considerado crime. A polêmica sobre o assunto ficou ainda mais forte depois que a primeira turma do Supremo Tribunal Federal julgou 5 funcionários de uma clínica clandestina de aborto e os absolveram, levando em conta que o aborto feito até o 3º mês de gestação não deveria ser considerado crime. Porém, essa decisão só valeu para este caso específico. Segundo especialistas da área, a lei não foi mudada. A decisão não tem peso de lei, porém o que se diz é que pode ser ou não adotada por outros. A medida ajudaria a diminuir traumas, humilhações e mortes de mulheres que fizeram o aborto de maneira clandestina. A questão agora é a opinião das pessoas. Ano passado, o Papa Francisco permitiu aos padres a absolvição dos pecados de mulheres que estivessem arrependidas por cometerem o aborto. Já outros acham que a prática não é considerada pecado, e sim um direito inviolável da mulher. E para você, qual a sua opinião? Você pode participar através da nossa fanpage, tá? Dá pra gente mostrar já, André? Pode ser? A gente está com a nossa pesquisa. Aqui você entra na nossa fanpage, participa. Daqui a pouquinho eu já vou ler alguns depoimentos. Eu quero saber a tua opinião. Você é contra ou a favor do aborto? Só para a gente ter uma ideia, gente, segundo Pesquisa Nacional do Aborto 2016, a cada minuto uma mulher faz o aborto no Brasil. Uma em cada 5 mulheres aos 40 anos já fez pelo menos um aborto. Isso significa 4,7 milhões de mulheres. A grande maioria delas já tem filhos, 88% delas se declaram católicas, evangélicas, protestantes ou espíritas. Em 2015, olha que dado assustador, 500 mil de mulheres realizaram aborto ilegal. Para o bate-papo, eu convido para participar já com a gente o ginecologista Dr. Dalton Campos. Bem-vindo, doutor. Obrigada, sempre um prazer tê-lo. Juliana Airoldi, que é estudante, bem-vinda. E o Cauê Almeida, que é vistorial veicular, bem-vindo, boa tarde. Obrigado, boa tarde. Doutor, vamos já começar o programa, a temática do dia, né, que é sobre o aborto, falando sobre os riscos do aborto ilegal. Quais são? O grande risco do aborto ilegal, infelizmente, é a morte da paciente. Porque nem sempre temos condições de ser feito em condições boas, com boa anestesia, boa aparelhagem. Infelizmente acontece isso. Isso leva um índice altíssimo do Brasil no índice de mortalidade materna. Então nós temos um índice muito alto, que decorre a maior parte das vezes de abortamentos impróprios. E as mulheres, elas não têm a consciência desse risco? Tem, mas acho que o desespero, a falta grande de orientação e a facilidade que temos em alguns locais de clínicas que são especializadas nisso. Né? Ju, você é contra ou a favor? Eu sou a favor. A favor. Eu imagino que deva ser bastante criticada, né? Porque quando a gente ouve alguém dizer que é a favor, nossa, como assim? Você é a favor? Isso acontece muito com você? Sim, sim. Em âmbito familiar não, porque praticamente toda a minha família também é a favor da legalização do aborto. Mas quando você leva esse debate para a sociedade, como a gente vive num país muito religioso em vários aspectos, embora seja laico, eu sofro bastante, não só eu como outras pessoas, por levantar essa bandeira. Cauê, você é contra? Eu sou contra o aborto. Eu acredito que se a sociedade começar a legalizar uma mãe matar um filho, a gente não vai poder cobrar que uma pessoa mate outra. Isso é polêmico, né? Isso é polêmico. É verdade. Doutora, a mulher que faz o aborto, ou a mulher que sofre o aborto espontâneo, ela futuramente ela pode vir a ter dificuldades para engravidar? Se você olhar as estatísticas, nós achamos que 20% a 30% das primeiras gestações são abortadas sem causa nenhuma e, às vezes, uma boa parte delas, a paciente nem sabe que abortou. E é raro aquela mulher que só tem um filho. Então,
o abortamento não invalida novas gestações. A gente pede para aquelas que têm aborto espontâneo, que eles podem ser do tipo embrionários, logo no começo, ou ovulares nas primeiras semanas, ou fetais após a 12ª semana, e são submetidos a tratamento cirúrgico ou aspiração intrauterina ou curetagem, que elas aguardem o ciclo se regular, se elas aguardem uns 4, 5 meses para tentar nova gestação. Mas não tem inconveniente. Certo. Aqui na nossa fanpage as pessoas já estão participando, tá? Você pode fazer o mesmo. A Glória está dizendo, é um crime, um absurdo, é desumano. O Marcelo Aparecido, quem é a favor do aborto é contra a vida. A vida é Deus. Jesus é o caminho, verdade e vida. A Juliette está dizendo que é a favor da vida, totalmente contra ao aborto. Deus dá e Deus tira a vida se for da vontade. Gislene, sou contra, porque hoje em dia só engravida quem quer. O Vini está dizendo que é contra. Lucinéia, sou a favor da vida, do direito de nascer. E a Regina está dizendo que é totalmente contra. Para você que está nos acompanhando neste momento, entra na nossa fanpage, tá bom? Quero saber a tua opinião. Contra ou a favor do aborto? Doutor, faltam incentivos, faltam campanhas? Por que ainda tantas mulheres engravidam sem o desejo de ser mãe? Eu acredito que a maior parte é por causa daquela coisa do brasileiro de deixar para a última hora. Muitas tomam aquela pílula no dia seguinte mais de uma vez por ano. E ela é inconveniente pela alta dosagem hormonial. Mas, olha, o Estado provê camisinha masculina, camisinha feminina, ele provê pílulas de boa qualidade e a pessoa é só ir lá e pegar e tomar. Ele provê também de um dispositivo intrauterino que ela não precisa, aquela que acha que esquece. Tem o injetável de até 90 dias de uso. Então, existe facilidade, mas infelizmente essa cultura nossa deixa para eu depois, no finalzinho, eu resolvo, leva a isso daí. E aquela coisa também, nunca vai acontecer comigo, né? Mas acontece. Com certeza. E falta também uma educação sobre sexualidade. Não é educação, é sobre sexualidade que deve ser iniciada quando se começa a educar uma criança. Tem que partir dos pais, depois a escola pode ajudar, mas para elas poderem ter uma noção dos apelos da sexualidade que nós temos. A gente estava até conversando, né, aqui nos bastidores antes do programa começar, que os pais, eles têm muito medo, eles têm receio de falar sobre sexo com o seu filho. Só que é preciso, né, doutor? É necessário, porque se não é falado dentro de casa, ele vai querer descobrir. A descoberta é inevitável. E pode ser que essa descoberta aconteça de uma maneira errada, né? Eu entendo que o melhor preservativo é a castidade. Na verdade, a gente viu, pela opinião pública aí no Facebook, que a maioria das pessoas absoluta dos brasileiros, eles são contra o aborto, né? Então, essa decisão do STF, ele é uma decisão totalmente inconstitucional. O nosso Código Penal, no artigo 124, ele penaliza o aborto, ele tipifica o aborto e ele dá uma pena de 1 a 3 anos de detenção para aquela quem o faz. O nosso Código Civil, logo no início, no artigo 2º, ele fala sobre os direitos do nascituro. E o nascituro é aquele que está desde a concepção. Então, se uma moça engravida hoje, esse filho tem direito à herança, se o pai morre, ele entra no inventário. Esse filho tem direito até à pensão, se a mulher se separa do marido, o marido ele tem que pagar uma pensão. Agora, segundo o STF, as crianças só não têm direito à vida. Bom, no próprio direito tem uma discussão, tanto direito quanto medicina, com relação ao início da vida. Tem um posicionamento no direito que diz que a partir da fecundação, feto e óvulo, espermatozoide e óvulo, acredita-se que é a formação da vida. Outros acreditam que é a partir da fixação do óvulo na parede uterina. Assim como em 2013, o Conselho Federal de Medicina se posicionou a favor do aborto, da legalização do aborto, pela seguinte tese: no Brasil, considera-se morto quando é encerrada a atividade cerebral. Você teve morte cerebral, acabou a sua vida. Então, eles partiram do mesmo princípio para definir quando se tem vida. Iniciando a atividade cerebral, acredita-se que tem a vida. E essa atividade cerebral se dá a partir da 13ª semana. Então,
antes não poderia ser considerado vida. Até porque nas primeiras, se eu não me engano, nos 14 primeiros dias, o óvulo ainda pode se dividir e não é característica do ser humano se autoproduzir. Então ainda é uma célula. Doutor, explica isso pra gente, porque o que está sendo discutido é até os 3 meses, né, o aborto ele poderá acontecer. Essa questão de ser considerado vida ou não, o que a medicina explica sobre? A medicina ela não entra nesses aspectos filosóficos, ela acredita que desde a fecundação já a vida já está acontecendo o desenvolvimento de um novo ser, certo? Ele vai passar por fases até de transporte tubário, mas ele está em uma atividade bem decidida. Ele vai formar células e depois ele vai se implantar, vai formar a placenta, enfim. Nós não vamos pensar nisso. O que a gente hoje consegue ver, você faz diagnóstico de sexo de embrião com 6 semanas, 7 semanas. Você ausculta batimentos cardíacos desse indivíduo com 8, 9 semanas. Então, já tem uma atividade de vida que a gente valoriza como vida. Intervalo, eu quero saber a tua opinião contra ou a favor da legalização do aborto aqui no Brasil. A gente vai e volta bem rapidinho. Voltando com a nossa temática do dia, você é contra ou a favor? Voltamos aqui para a nossa página, na fanpage, eu quero saber a tua opinião, tá? A Ellen está dizendo, sou a favor da vida. Existem hoje vários meios de você prevenir uma gravidez indesejada. Tanto o homem quanto a mulher devem se prevenir. O Enio está dizendo que é contra e que aprova a pena de morte. Se inocente não pode viver, vagabundo também não. A Vera está dizendo que é contra, porque não somos nós que tiramos as nossas vidas. Não, desculpa, gente. Está dizendo que é contra, porque quem somos nós para tirar uma vida de uma vida que está começando. Isso. A Carla, sou contra, não quero ter filho, tem que usar camisinha. André está dizendo que já que querem liberar o aborto, libera a pena de morte para todos os bandidos. Com tantos métodos para não ter filho, não tem desculpa para a famosa frase, foi sem querer. Larissa, sou contra o aborto, exceto em casos de estupro. Lucas, sou contra. O Adilier, não sei a pronúncia, sou contra, totalmente contra, pois tenho 17 anos, mas já tive 3 meses, né? Essa campanha está rolando nas redes sociais. A Jéssica, sou super contra, eles são inocentes, não sabem de nada. A Jéssica, continuando outro depoimento, né? Está dizendo que ninguém tem o direito de tirar sua própria vida perante a lei de Deus. Angélica, já que legalizaram o aborto, liberam a pena de morte também. Olha, as pessoas já fazendo essa comparação, né? A Nayara Gomes está dizendo que é contra. Ô Ju, na tua opinião, caso o aborto fosse liberado aqui no Brasil, se realmente existisse essa legalização, você acredita que menos mulheres morreriam por conta desse aborto ilegal? Com certeza. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, fez estudos no Brasil e é comprovado que a cada 2 dias uma mulher é morta no Brasil por fazer aborto clandestino ou aborto inseguro, que há uma diferença entre esses. Essa questão da liberação do aborto, é comprovado que método contraceptivo, como anticoncepcional, camisinha, não são 100% eficazes. De fato, você não ter vida sexual é a melhor maneira de você se prevenir, mas a gente precisa abrir um pouco o olho e ver que essa não é a realidade da população brasileira. Um país onde estima-se que as meninas e os meninos comecem a ter vida sexual aos 13 anos de idade, você precisa ter políticas de prevenção efetivas. Você precisa começar a educar essas crianças desde cedo sobre sexualidade, junto com os métodos contraceptivos. E caso não dê certo, que a mulher tenha a opção de tirar essa criança e sair viva. Aliás, essa criança não, esse feto. No Brasil, proíbe-se o aborto, é crime, no artigo 124 do Código Penal, mas 5,5 milhões de crianças não têm o nome do pai no registro, ou seja, jogam para a mulher a responsabilidade de criar. E o homem, embora tenha pena de prisão civil também, para o pai que não paga a pensão, os mandados de prisão são inúmeros que estão para ser cumpridos porque os pais deixam de cuidar de seus filhos. Então, a mulher não pode abortar, mas o homem pode abandonar.
Então essa questão também tem que ser levada em conta, porque a mulher não tem que parar a vida dela. Afinal de contas, o filho não foi feito sozinho. E o poder familiar é tanto da mulher quanto do homem. Então se a mulher tem responsabilidade de gerar e criar, que o homem também tenha. Doutor, se no Brasil é crime, dá pena de prisão, e cadê essas mulheres que não são presas? Primeiro, dificilmente você consegue comprovar a ilegalidade do aborto. Vende-se comprimidos com uma facilidade absurda. Grande. Clínicas existem espalhadas pelo Brasil inteiro. O que a gente sente na classe médica é que uma falta de um país deseducado, em que o sistema educacional faliu e não tem proposta de melhora. Uma criança que fica na escola 3 horas por dia e 20 horas fora da escola, ela não vai aprender coisas boas. Então é um país que, ou ele tem uma reforma geral, educacional, para a gente poder explicar isso, e a criança entender, aprender. Isso eu não vejo saída. Mesmo que legalize o aborto, as clínicas vão continuar existindo, porque os hospitais não dão conta, o SUS não tem dinheiro para suprir tudo isso, não vai se ter. Então, é caro, vai virar uma loucura a procura e, não tem, é daqui 3 meses, já passou o tempo, vai virar uma coisa que eu vejo sempre caótica, sem haver uma educação ampla e boa. Cauê, em situações em que a mãe ou o filho, eles corram algum risco, você mudaria a sua opinião? Aí você é a favor do aborto? Então, tem um cientista francês, ele ficou muito conhecido porque ele foi quem descobriu a origem genética da síndrome de Down. Ele é Jeremy Lejeune. E ele fala que a fecundação dá início à vida. Da mesma forma, ele diz que o feto é um paciente e que a medicina ela é feita para curar. Precisamos escolher entre uma medicina que cura e uma medicina que mata. Foi feito pesquisas com relação a esse Zika vírus. Amanhã no STF vai ter uma votação para ser decidido se vai ser liberado ou não o aborto no caso do Zika vírus, punido ou não. Acontece o seguinte, a última pesquisa feita pela médica paraibana, ela fala que 1% dos filhos das mães que contraíram o vírus da Zika contrairão uma doença quando nascerem. Então, se 10 mulheres abortarem porque teve o vírus da Zika, uma criança seria infectada e outras 9 inocentes morreriam. A gente pode aumentar esse número. Se nós colocarmos 1.000 mulheres que forem fazer esse aborto, 990 crianças vão morrer sem motivo porque 10 estariam infectadas. Existe uma polêmica com relação ao feto anencéfalo. Mas agora mesmo, recentemente nasceu uma criança. O pai colocou o nome de Vitória de Cristo. O médico diagnosticou ainda no ventre esta criança com a anencefalia e falou que teria que abortar. A mãe, claro, assim como a maioria dos brasileiros, assim não o fez, negou o aborto. Essa criança nasceu, durante 5 meses, sim, ela ficou na UTI, mas ela se desenvolveu. Com 2 anos e meio, ela veio a falecer. Mas eu questiono, ela não teve vida durante esses 2 anos e meio? No fim, ela já dava sorriso para os pais. E então eu vejo a árvore de Natal, as luzes piscando, todo mundo comemorando nessa espera do dia 25. E eu penso, aquele que comemora o nascimento de uma criança, o menino Jesus no Natal, não pode comemorar a morte de outras milhares ainda no útero materno. Bom, gente, infelizmente não dá mais tempo, é um tema polêmico, cada um tem a sua opinião e a gente respeita, né, doutor? Graças a Deus. Obrigada pela presença de todos. Excelente tarde, viu? Obrigado. Deixa eu aproveitar a oportunidade, já que o Cauê falou de Natal, né, falou de árvore de Natal. Pona Amaral, um beijo para você, sempre a nossa parceira, sempre decora o nosso estúdio. E olha que bacana, a Pona, gente, ela está realizando um bazar com preços imperdíveis, até 50% de desconto
desconto. Tem árvore de Natal, tem guirlanda, tem enfeitinhos aí para você poder decorar a sua casa. Para você obter mais informações é o 18996990807. O bazar acontece até o dia 20 de dezembro, na Ribeiro de Barros 554, em Presidente Prudente. Então, não perca tempo. Até o dia 20 de dezembro você tem a oportunidade de encontrar vários enfeites, árvores de Natal, Papai Noel, a preços incomparáveis, a preços imbatíveis, tá bom? Eu vou pro intervalo, já já a gente volta ao vivo na tela da Band.